Olá, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu gostaria de trazer uma meditação para vocês, baseada no Salmo 23, o capítulo 4, que diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essas foram as palavras do salmista Davi, quando ele inicia o salmo dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo traz a nós a confiança que Davi tinha no seu Deus, no seu Senhor. Davi, ele tinha tamanha confiança ao ponto de dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal, porque ele sabia que quem o guardava era um pastor. E que esse pastor nada mais era do que o próprio Deus. E essa é a confiança que nós devemos ter no nosso Deus. Porque o vale da sombra da morte, que o salmista Davi fala, é um lugar de depressão, de tristeza, de incerteza, de perseguição, é um lugar de tormento, é um lugar de pavor, um lugar muitas vezes de medo, é um lugar de angústia, é um lugar de ciladas, é um lugar de sufocamento, é um lugar muito difícil, assim como fala mesmo o salmista Davi. É o vale da sombra da morte. É um lugar horrível. Mas o que nós temos que entender é que, independente de tudo isso, o Senhor está conosco. Porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco nas alturas, na profundidade, no mar, em todo e qualquer lugar. Não há como se esconder do Senhor. Sendo assim, Ele está em todos os lugares. Ele está nos nossos momentos de luta e também no nosso momento de alegria. E Davi, ele tinha essa convicção. E que você precisa ter a convicção é que neste vale que você está enfrentando, este vale da sombra da morte que você está passando, ele é necessário para o seu crescimento, para o seu amadurecimento espiritual. E o que você precisa saber é que ainda que você esteja no vale da sombra da morte, você não deve temer a nada nem a ninguém. Porque somente a Deus tem o poder de dar e tirar a vida. Então, se o Senhor não permitir, nada vai te afetar. Nada vai te prejudicar. Nada vai te destruir, porque maior é o que está em você do que este vale. O que você precisa saber é que no vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda que seu pai e sua mãe venham se esquecer de você, todavia, eu jamais me esquecerei de você. Existem duas maneiras de enfrentar o vale da sombra da morte. Existem duas maneiras de enfrentar a depressão, a tristeza, a angústia, a perseguição, a desilusão, a traição. Duas maneiras. Uma é sozinho, a seu próprio punho, a seu próprio esforço, e o outro é com Deus. Sozinho, nada podemos. Porém, com Deus, podemos todas as coisas. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força. É Ele que nos dá ânimo. É Ele quem nos capacita. É Ele quem abre os nossos olhos, quem abre os nossos ouvidos. É Ele quem envia refrigério. É Ele quem envia ânimo. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele quem intercede por nós até mesmo quando não temos palavras. Muitas vezes não temos mais lágrimas para chorar. Muitas vezes não temos mais palavras a argumentar. Mas o Senhor diz que Ele interpreta o nosso lamento. Ana já não tinha mais palavras para pedir ao Senhor por aquela bênção. Por um filho, por algo que ela queria tanto. Ela andava deprimida, entristecida. E ela apenas chorou. Ela não chorava, ela gemia diante dos pés do Senhor, ao ponto de ser considerada embriagada. Porém, o Espírito Santo de Deus interpretou aquele gemido. E aquela mulher saiu dali com a sua bênção nas mãos. E meses depois, a sua bênção nasceu. E havia vida
E essa vida chamava Samuel, o profeta, um sacerdote, um juiz. A sua vergonha foi transformada em glória. Este vale que você está enfrentando pode ser vergonhoso, mas Jesus vai transformar a sua vergonha em glória. Mas para isso precisa ser como Ana. Precisa ser como Davi. Precisa ser como José. Precisa ser como Abraão. Precisa ser como Jacó. Precisa ser como Isaac. Temos que perseverar para que a nossa vergonha seja transformada em glória. O inimigo, quando nos vê no vale, ele acha, já era. Essa daí vai retroceder. Porém, Deus nos permite o vale porque Ele sabe que temos o espírito de Jó. E que vamos sair sim deste vale mais fortes, mais poderosos, mais experientes e mais felizes. Porque verdadeiramente nós falamos assim: eu sei em quem tenho crido. É uma frase. Porém, quando você sai deste vale vitorioso por cima, glorificado, você verdadeiramente sabe em quem tem crido. Enquanto nós apenas falamos a palavra de Deus, ela é uma palavra. Porém, quando nós a vivemos verdadeiramente, somos frutos desta palavra. Que você tenha forças para sair deste vale. E eu decreto que você terá forças, porque maior é Deus na tua vida. A única coisa que você precisa fazer é não desistir. Não desista. Persevere. Não dá para andar? Arrasta. Não dá para chorar? Gema. Deus entende o seu sofrimento. Deus entende os nossos questionamentos. Deus, Ele nos entende. Ele sabe que somos de carne, Ele sabe que somos falhos, Ele sabe que somos fracos. E Ele nos entende verdadeiramente. E em nome de Jesus, você vai sair mais do que vencedor deste vale. Esta luta não é para a tua morte, mas é para a glória de Deus. Quando nós pedimos ao Senhor para que Ele nos use, para que sejamos um instrumento em suas mãos, é necessário saber que o vale da sombra da morte, que o vale da tristeza, que o vale da luta, que o vale da limitação, de testar os nossos limites, eles serão presenciais em nossas vidas. Porque para o oleiro usar o vaso, ele precisa purificar este vaso. Então, entenda como está sendo purificado pelo Senhor. Entenda que em todas as suas lutas, Deus tem um propósito. E veja as suas lutas com um olhar no futuro. José teve um sonho. O Senhor mostrou a ele que os irmãos dele, os pais dele se prostrariam a ele. E tudo que José enfrentou na sua vida, com certeza ele ficava pensando naquele sonho. Viva a sua vida desta maneira. Deus fez uma promessa na tua vida. Para ela se cumprir, você tem que passar pelo vale da sombra da morte. Para ela se cumprir, as lutas vão acontecer na tua vida. Então, cada luta que você enfrentar, pensa, tem algo grande lá na frente me aguardando. Maior é o que está por vir na minha vida, por isso eu estou enfrentando isso. Cristo sofreu para nos salvar. Por que nós não também sofreremos? Não é verdade? Para que venhamos alcançar os nossos objetivos, as lutas, elas precisam fazer parte das nossas vidas. Lutas traz aprendizado, maturidade, força, sabedoria, entendimento, temor. E luta traz o quê? Vitória. Então, em nome de Jesus, você vai sair deste vale. É apenas um período. E não seja morador dele. Lute para sair. Peça ajuda do Senhor e Ele vai te ajudar e você vai vencer em nome de Jesus. Beijo, Jesus te ama, fica com Deus e essa foi mais uma mensagem para você, para o seu coração.
Que Jesus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te fortaleça em nome de Jesus. Tchau!